para ver o ensino da comunidade, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar da sua lepra? Notai, pois, se vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por ser ele de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me desses e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram eles e seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: levante-se e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne, repetindo, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Palavra do Senhor para os nossos corações. Eliseu foi quem sucedeu Elias. E quando Elias estava um pouco partindo, ele deu aí a liberdade a Eliseu de fazer um pedido. Entregaria assim a lâmpada, pedido único. E Eliseu ele foi muito sábio no pedido. Ele pediu a Elias que desse a ele porção dobrada do seu espírito. Elias, eu quero ser igual a você. Se pediu dobrado, um pouco melhor que você, Elias. Então ele pediu essa porção dobrada do Espírito de Deus a Elias. E de posse dessa porção dobrada, e olhando aqui a história de Eliseu parece que acabaram de ganhar um brinquedo novo, né? Quando você ganha um brinquedo novo, você quer fazer tudo, brincar de tudo. E Eliseu começou aí, com o poder de Deus, realizar muitos milagres. Afinal de contas, ele estava aí de posse de porção dobrada do espírito de Elias. Ele deu logo uma resolução no problema de um rio que estava há muito tempo, muito sujo, reclamava com Eliseu, e agora ele transforma, ele torna saudável a água do rio,
de Jericó. Isso está em 2 Reis 2, 22. Resolveu o problema ali da Baía da Guanabara de Jericó. Jogou ali um pouquinho de sal e resolveu aquela problemática. Depois ele percebeu uma outra problemática, agora era de ordem econômica. Uma dona viúva estava já com uma situação difícil financeira e ele intervém. Ele não só resolve o problema da Baía de Guanabara, mas ele resolve ali o problema econômico daquela dona. Ele propõe a aquela dona que trouxesse vasos e encheu aqueles vasos de azeite, foi enchendo, acabaram os vasos, e daqueles azeites, do azeite recolhido, a mulher se sustentou durante muito tempo. Depois ele resolveu o problema de morte. Ele ressuscitou o filho da sunamita. Enfim, esse foi Elias. Depois ele percebeu aí a necessidade de assistir um determinado grupo, mas que os pães eram insuficientes. E aí ele antecipando aí o milagre da multiplicação do Cristo, ele multiplica ali os pães também daquela comunidade. Isso está registrado em 1 Reis, 2 Reis capítulo 4, versículos 42 e 44. Na passagem em questão aqui, nós vamos ver mais um episódio de Eliseu, homem de porção dobrada do Espírito de Deus. Ele, Naamã, este camarada aqui, muito próximo do rei, comandante do exército do rei, ele está leproso. E a história vocês muito bem conhecem. Ele lamenta a sua lepra, mas de repente uma menina escrava da Síria, de Israel, menina de Israel, escrava na Síria, e ela comenta: se o meu Senhor conhecesse o profeta de Samaria, ou se estivesse com ele, ele ficaria purificado dessa lepra. Automaticamente a mulher de Naamã comunica a ele, e enfim, ele comunica ao rei da Síria, que dá ordem ao rei de Israel, a fim de que o rei de Israel realizasse essa cura. Enfim, e a proposta, o modelo da cura foi exatamente esta: mergulhar 7 vezes no rio, ficaria curado. Essa história que vocês conhecem muito bem, quais as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje? Primeira coisa que você precisa ser informado, ou renovar no coração esta informação. Você que entrou neste domingo de manhã na Igreja Presbiteriana de Boa Esperança para cultuar a Deus, para rever amigos, ou a convite de membro da igreja, você precisa aprender a primeira coisa, à luz do texto, que é diante de Deus que a vida humana ela é restaurada. Você poderia muito bem ir para casa agora que a mensagem está completa por si só. Deus é aquele que restaura a vida humana. Que possa essa informação, eu ficaria tranquilo nos diversos departamentos, quanto aos diversos departamentos da minha vida. Pela simples convicção de que Deus é que restaura. Restaura não só a vida humana, mas Deus é que reverte quadros. Deus é que restaura. Restaurar é recuperar. Recuperar para continuar a caminhada. Recuperar para continuar o uso. O texto diz o seguinte: que Naamã, comandante do exército do rei, o homem diante do Senhor, o grande homem diante do Senhor, o homem de conceito, porque através dele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, vírgula, porém ele era o quê? Leproso. Percebe as qualidades, as virtudes que foi dada a Naamã? Porém o texto diz que ele era leproso. Essa frase, porém leproso, nos coloca diante dessa grande realidade que somos nós. Podemos ter tudo, porém podemos ter tudo, no entanto, nós estamos sempre diante da realidade de que temos sempre algumas limitações. Nós não somos tudo e nunca seremos tudo. Sempre esbarraremos diante de algumas limitações em nossas vidas. E ele era grande homem,
preconceito, porém é leproso. Você pode ser tudo, ter tudo, mas existem muitos porém. Existem alguns poréns em minha vida. Existem alguns poréns em sua vida. Mas Deus é aquele que nos restaura e que nos faz entender alguns poréns. Deus nos restaura no sentido de nos fazermos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Muitas vezes a restauração necessariamente não vai acontecer no campo da mudança de contexto ou da mudança de situação, mas a restauração pode, deve acontecer muitas vezes, no campo da mudança da nossa aceitação acerca de determinado conceito e acerca de determinadas situações. Então essa é a primeira maneira como Deus nos muda muitas vezes. Deus deseja nos restaurar muitas vezes. Ele nos restaura no sentido de nos fazer entender quanto acerca de determinadas situações que não tem como ser mudada. E como não tem como ser mudada, se faz necessário ser aceito. Então Deus nos muda o coração no sentido de nos fazer aceitar aquilo que não pode ser mudado. É como se dissesse: o pastor Daniel é bonito, e de fato é. O pastor Daniel é inteligente, aí. O pastor Daniel é bonito, já acho tudo. O pastor Daniel é bonito, inteligente, simpático, porém sem Deus. E aí? Eu tenho como mudar esse cenário? Não tem como mudar o cenário. Existem algumas coisas em nossas vidas que nós não temos como mudar. E por que não temos como mudar? O que devemos fazer? Assimilar o contexto e viver com essa questão. Sob pena de sofrimento ad eterno. Sob pena da frustração para todo sempre. Para você ter uma ideiazinha, é relevante isso. À medida que a idade vai chegando, se você não aceitar a sua idade, já viram as pessoas que não querem aceitar a idade? Quando você não quer aceitar a idade, você fica fora. Não aceita a idade passando, aí você quer permanecer. Muitas vezes, fisicamente na idade antiga, e aí tem uma anomalia, né? E você quer permanecer mentalmente também na idade antiga. Olha que cenário. Aí a gente vai ter alguém com uma idade já madura, que requer um comportamento diferenciado, mas porque não está bem resolvido essa coisa que não pode ser mudada, pelo contrário, vai mais avançando cada dia mais. Aí a gente tem aí um homem, uma mulher não resolvida com o seu contexto, contexto que não pode ser mudado, pode ser minimizado, deve ser minimizado sim, mas nós não podemos perder de vista nunca que a idade chega. Aí a gente vai ver aí alguns senhores de bonezinho para trás, todo primosado, pagando mico, com linguagem totalmente inadequada para o seu contexto, inadequada para a sua idade. Por favor, sejam felizes se assim vocês forem, mas só que cria um cenário meio feio. Deixa para lá, estou ouvindo. Isso acontece quando a gente não aceita as mudanças, irmãos. Precisa aceitar as mudanças. Existem coisas em nossas vidas que não tem como mudar. E a gente precisa continuar. Ele nos aceita também no sentido de modificar o que precisa e deve ser modificado. Ele nos restaura, por exemplo. Então, a primeira coisa, ele nos restaura no sentido de nos fazer compreender e aceitar aquilo que não pode ser mudado, mas ele nos restaura no sentido de nos fazer entender que existem coisas que precisam ser mudadas e que muitas vezes a gente não quer mudar. E cria outra anomalia. Cria anomalia no sentido de não querer mudar o que deve ser mudado, e cria anomalia no sentido de não aceitar mudar, não aceitar a impossibilidade da mudança daquilo que não deve, não tem como mudar. E normalmente, essa questão de restaurar no sentido de modificar o que precisa ser modificado, existem coisas em nós que precisam ser modificadas. E nós lutamos contra isso porque isso tem razão até na nossa estrutura enquanto criação de Deus.
É como se dissesse: ele é fiel, ele é trabalhador, ele é íntegro, ele é idôneo, porém é pecador. Enquanto não houver esta mudança de entendimento de que, a despeito das nossas qualidades, nós somos pecadores, não vai haver, por consequência, uma predisposição em mudar efetivamente aquilo que existe em nós, que é fruto dessa nossa natureza pecaminosa. Existem coisas em nós que precisam ser mudadas. O Evangelho está exatamente aí para provocar em nós essa mudança. Porque o Evangelho é mudança. O Evangelho não é mudança não só no sentido de garantir para a eternidade, mas o Evangelho é a proposta de mudança para que minimize o nosso sofrimento, para que minimize as nossas maldades. E qual é a forma de minimizar as nossas maldades? Tendo plena consciência de que existem em nós muitas vezes elementos, atitudes, comportamentos que devem ser mudadas e que muitas vezes nós enamoramos com essas atitudes e nós não nos colocamos disponíveis para que Deus efetue esta mudança em nós. Tem uma oração feita por um pastor que se tornou a oração modelo do AA. A oração modelo do AA é essa: concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser modificadas, coragem para modificar as coisas que podemos mudar, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que oração sabe, né? Vou repetir: concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser modificadas, coragem para modificar as coisas que podem ser mudadas, e sabedoria para distinguir umas das outras. A segunda coisa que nós vamos perceber nessa passagem aqui, não só diz respeito à nossa aceitação, a nossa predisposição em aceitar e a nossa predisposição em modificar, isso com a graça de Deus, isso com a presença de Deus, mas nós vamos aprender nessa passagem que é uma coisa interessante, é que percebam como que a menina, como que o profeta tiveram uma influência direta na vida daqueles que não faziam parte do grupo religioso deles, da comunidade judaica. A mulher estava na condição de escrava, vamos dizer assim, a mulher estava no mundo, ou seja, fora do arraial de Israel, estava na Síria, mas estando na Síria, ela tinha plena convicção, consciência de quem ela era, de que grupo ela pertencia, e ela valorizava as suas, o seu contexto, ela valorizava o seu grupo, e ela confiava no seu grupo, a ponto de dizer: se ele, aqui da Síria, conhecesse o profeta de Israel, ele ficaria bom. E agora Naamã se dirige a Israel. Naamã se dirige a Israel e ele chega lá, é recebido por antes de Naamã se dirigir, o rei de Israel recebe a informação e ele fica indignado, porque não saberia como resolver a questão. Naamã, Eliseu entra no circuito e fala: pode mandar ele vir, e ele vai saber que existe profeta em Israel. Este é o segundo ensinamento que nós gostaríamos de propor aos irmãos, no sentido de que nós precisamos e devemos estar sempre atentos quanto à questão de uma grande influência nesta sociedade. Porque aceitar o que precisa, o que não pode ser modificado, e modificar o que precisa deve ser modificado, exatamente para o serviço, exatamente para o convívio na sociedade. Por que a sociedade vive em crise tremenda? Vive em crise tremenda porque existem pessoas que não se colocam na disposição de correção, de acerto, de compreensão, de aceitação dos outros, de respeito, de amor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é ela que precisa se colocar, se entender enquanto pecadora, mas que recorreu à graça do Cristo, e recorreu à graça do Cristo exatamente
exatamente não só para se salvar para a eternidade, mas recorreu à graça de Cristo para se tornar relevante onde ela estiver, para que ela possa dizer: pode mandar avançar, pode mandar vir o meu amigo do trabalho, pode mandar vir falar comigo a minha vizinha, pode mandar vir falar comigo o meu colega de futebol, e eles vão saber que existe sim profeta em Israel, eles vão saber que existe sim um cristão na igreja de Boa Esperança, que pode dialogar de forma igual, conhece todo o contexto e tem plena condição de fazer um link com aquele que é Senhor da história. Foi isso que ele fez. Não. Eles vão saber. Ele vai saber que existe profeta em Israel. Pedro e João se dirigiram ao paralítico e falaram: olhem para nós. E muitas vezes o nosso discurso é esse: não olhe para mim não, olhe para Jesus. Isso muitas vezes para justificar nossas falhas. Não, isso está errado. Eles não têm como ver Jesus, eles nunca verão Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Eles vão procurar, eles vão procurar no local errado, porque pelo que me consta, pelo que nos consta, olhar para Jesus, a despeito de nós, só se torna possível à medida que os mesmos olhem para nós. Onde está Jesus? Jesus se permitiu se tornar conhecido, visível, palpável, amado, perdoado, perdoador, através de nós. Jesus se permitiu dar continuidade aos seus atos de justiça através de nós, de retidão através de nós. Como olhar para Jesus? Olhar para Jesus, olhar para aqueles que se identificam como cristãos. E esse nome foi dado de forma pejorativa, que é miniatura do Cristo. Agora nós pegamos com alegria. Nós somos essas miniaturas. Nós somos esses representantes legais, apesar de nós, do próprio Cristo. Quem é o representante do Cristo? É a igreja. Com todo respeito, o meu comentário não é o Papa, é a igreja. É todos que abraçam a fé cristã. Porque onde cada um estiver presente, ali se faz presente o próprio Cristo. Por isso, a sociedade precisa saber que existe profeta. Não o profeta no sentido de adivinhação, mas o profeta no sentido de ser a boca de Deus, de ser contextualizado, de saber fazer um link entre a fé cristã e a sociedade, de ser alguém muito conectado, muito bem inserido. Não é um alienado, mas é aquele que é a boca de Deus. É a boca de Deus porque conhece a sociedade e conhece o Deus da história. E porque conhece a sociedade, conhece o Deus da história, pode interagir com essa mesma sociedade, porque previamente interage com o Deus da história. Terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com os senhores nesse texto é que Deus tem seus meios próprios para agir na vida humana. A primeira coisa que Deus te ensinou aqui quando você entrou é que Ele te restaura. E nessa manhã, Ele deseja te restaurar no sentido de fazer você aceitar determinadas situações em sua vida que não pode ser modificada. Ele te ensinou que existem coisas em suas vidas que podem ser modificadas. Ele te ensinou também que você precisa e deve, porque ama esse Deus, ser esse profeta, ser a expressão, ser a forma concreta, palpável, visível do próprio Cristo, onde você estiver. E a terceira e última coisa que Deus gostaria de te ensinar nesta manhã é que Ele tem seus meios próprios para agir em sua vida. Nós não precisamos ficar tentando dar uma ajudinha a Deus. Não precisamos. Ele é sábio em si mesmo. O texto diz que quando Naamã chega diante do profeta Eliseu, ele tinha uma expectativa. Só que Eliseu
não ligou para ele, no sentido de um contato direto. Simplesmente Eliseu mandou a terceira pessoa. Olha que afronta. O comandante do exército, imagina ali as divisas, se dirige ao profeta, e o profeta não recebe, manda um recado. Diga para o seu Senhor para ele mergulhar 7 vezes. Mas que história é essa? Ele nem veio me receber, eu sou uma autoridade. Quebrou o protocolo. Mergulhar 7 vezes. Eu pensei, olha só o conceito, a nossa mania de pensar, tentar equacionar, desenhar a maneira de agir de Deus à luz da nossa maneira. Eu pensei que ele faria assim. Eu pensei que ele desceria, poria as mãos, oraria ao Deus, e depois ficaria curado. Que história é essa? Mandar eu mergulhar 7 vezes nesse rio sujo. É isso. Se a questão é mergulhar, tem lá o rio Abana, o rio Farfar, o Damasco. Por quê? Olha só, vir para cá. Podendo muito bem mergulhar nas ilhas gregas, ele mandou mergulhar na Baía de Guanabara. Ele fica meio indignado porque ele tinha um conceito de formatou uma maneira de agir e de pensar do profeta. E aí ele são 7 vezes. Bem, irmãos, são 7 vezes. Ele mergulhou e ficou curado. Com isso nós queremos dizer que Deus tem os seus métodos. Deus tem sua forma muito sábia, perfeita de tomar decisões para as nossas vidas. Ele fala bem assim, por que ele faz isso? Porque os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque nós temos uma visão micro da vida, Deus tem uma visão macro. Porque nós não enxergamos muitas vezes além do pau do nosso nariz. Deus enxerga muito além. Deus, ele é Senhor da história, Ele tem em suas mãos toda a nossa história já bem resolvida, traçada, conforme a sua vontade. E é claro que nesse processo de resolução que acontece no tempo, algumas coisas acontecem sim que nos fazem chorar, que nos fazem entristecer, mas ainda assim isso não significa dizer a ausência de Deus agindo. Deus age na história, ainda que no processo do agir de Deus, nos trazem aí alguns transtornos. Mas Deus age. Deus nunca deixa de agir. Por isso, nós não podemos nos preocupar com o processo. Aguardemos tão somente o resultado. E o resultado é sempre bom. O resultado é sempre bom. Qual tem sido a demanda que você tem colocado diante de Deus? Até quando você vai tentar dar uma ajudazinha a Deus? Como se Ele não conhecesse a sua vida. Como se Ele não estivesse acima dos seus métodos. Como se Ele não fosse sábio. Como se Ele não conhecesse o resultado, inclusive, do seu projeto de família. E o servo de Naamã vai dizer o seguinte: Senhor, ele não pediu nada. Ele pediu só um mergulho. Se ele pedisse coisa difícil, você não faria? Sim. Fez aqui, ele não pediu nada. Ele pediu tão somente um mergulho. Deus não pede nada. Deus pede tão somente entrega, irmãos. Nada de oferta. Não, nada de campanha. Não precisa nada disso. Deus não precisa nada disso. Ele está condicionado àquilo que você oferece a Ele. Nada. Aqui não existe isso. O que existe é a confiança, a crença nele. Crença de que Ele é, no sentido de que Ele é o Senhor da história e de que tem o melhor para você. Não é isso que cantamos? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar. Essa é a história de Naamã. Alguém que tinha uma limitação, a despeito de todas as virtudes, de todas as qualidades, ele se deparou com uma limitação.
E nessa limitação foi exatamente quando ele foi trabalhado. E aí vai perceber que os eventos ruins, que as limitações não são ruins assim. Muitas vezes nós somos exortados, convidados a tirarmos alguns ensinamentos dessas coisas. Sobretudo por pura convicção de que o nosso Deus é aquele que está conosco em quaisquer sejam as situações. Por conta Ele é o Senhor da vida, Ele é o nosso amigo, o nosso ajudador, é a nossa rocha, é o nosso castelo forte. E esse Deus, um dia, Ele resolveu se fazer carne. Ele é o nosso pastor, não é isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que esse pastor lá da historinha de Davi, ele deixou de ser um personagem da história dos Salmos e ele resolveu encarnar. Encarnou, se fez carne entre nós, percebeu as nossas limitações. Por que devemos confiar nesse Deus? Não só porque Ele é poderoso por si só, porque eu tenho certeza de que Ele vai nos assistir. Porque Ele não só é poderoso, mas Ele sofreu os nossos sofrimentos. Ele conhece todas as nossas dificuldades, Ele conhece a sua dificuldade pontualmente e deseja que se ocorra na mesma. A nossa oração e desejo é que você, nessa manhã de domingo, saia daqui com esse entendimento. De fato, eu preciso realmente colocar o meu coração nas mãos do Senhor, no sentido de que eu preciso conviver com determinadas coisas. E que com a graça dele, já que sem a graça dele eu vivia murmurando, questionando, mas com a graça dele eu vou rever algumas coisas, rever alguns conceitos, rever alguns comportamentos, rever algumas atitudes. Naquilo que eu possa mudar, eu vou me colocar à disposição do próprio Espírito para que ele mesmo efetue as mudanças que devem ser realizadas em minha vida. E nos colocando totalmente ao seu dispor nas decisões das nossas vidas, porque nada sabemos e Deus tudo sabe. Curva a sua cabeça nesse momento. Deus, eu quero suplicar pelos teus servos que se encontram agora neste santo lugar. Tu conheces a história de cada um, tu conheces cada coração, e eu quero suplicar, Deus, que o Senhor vá ao encontro, visite o coração agora, atribulado, angustiado, questionador, o coração que tem preconceito, o coração que tem autoestima baixa. Visite nesse momento, Pai. Faça-nos entendermos como somos, porque se somos alguma coisa, só somos por força da Tua graça. Somos o que somos por Tua graça, Pai. Por isso, invada os nossos corações nesse momento. Visite o angustiado, visite o triste, o abatido, sem esperança, e renove-os nesta manhã para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, ensina-nos, Pai querido, a nos colocarmos à Sua disposição para que sejamos transformados conforme a Tua imagem, a fim de que onde nós estivermos, Pai, sejamos a expressão, a forma concreta, palpável, visível do Cristo, apesar de nós. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Tome a direção de nossos projetos, de nossos sonhos, faça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos dessa forma, na mediação do Cristo, nosso amigo. Amém. Deus guarde, nos abençoe. Amém. Inclusive o diabo. Quando Deus